Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu o queres. E voltando para seus discípulos, o achou adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se é este cálice que não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, e disse as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora, e repousai. Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por essa palavra. Esse texto aqui, irmãos, fala de uma batalha espiritual, né? Talvez uma das maiores ou a maior batalha que foi travada na Bíblia, né? Por quê? Porque eu digo talvez a maior, né? Houve muitas batalhas na Bíblia, né? Moisés contra o povo de Deus, contra os amalequitas, né? Todos lembram quando Moisés ficava com as suas mãos erguidas e o povo e a nação de Israel prevalecia. E quando Moisés abaixava suas mãos, os amalequitas prevaleciam. E inúmeras batalhas ocorreu na palavra de Deus. Mas essa batalha aqui, irmãos, quando Jesus vai para o Getsêmani, eu creio que foi talvez a maior batalha travada na humanidade. Por quê? Porque neste momento aqui, irmãos, ele recaía sobre os seus ombros, recaía sobre a sua vida, todo o pecado de toda a humanidade. Daqueles até dos que já morreram, irmãos. Por quê? Porque aqueles que criam, né, que crescem num Messias, num Cordeiro que viria, esses também, eu creio que alcançaram, né, pela fé a sua salvação. Então, em Cristo estava posto sobre os seus ombros todo o peso do pecado, toda a maldição, todo o peso da maldição, do pecado, do juízo, estava sobre os seus ombros, querido. Então eu imagino que aquele momento foi um momento muito, uma batalha espiritual muito grande, amados. Porque não só o Senhor Jesus travava uma batalha contra Satanás, que fez de tudo para que ele não fosse até aquela cruz, mas ali também havia, entre aspas, talvez, um abandono de Deus, um abandono do Pai.
porque naquele momento, né, lá na cruz, e antecipando aqueles momentos, Jesus clama ao Pai e fala: Senhor, se puderes, passa de mim esse cálice. Ali ele sabia, irmãos, que estava em jogo toda a história do mundo, da raça humana, queridos, né? A nossa remissão estava posta sobre aquele homem chamado Jesus. E eu não posso calcular, queridos, eu não posso calcular o peso daquele momento. Muitas vezes nós, com alguns probleminhas em casa, ou alguns problemas até sérios, né, ou grandes problemas, nós não conseguimos orar. Como é difícil orar quando você está passando por alguma dificuldade, né, irmãos? Como é difícil se derramar aos pés do Senhor. Eu não sei se é só comigo, irmãos, porque muitas vezes nós queremos resolver de maneira natural, né? Tentando achar uma solução humana. Mas, como é difícil buscar a presença de Deus, queridos, nos momentos difíceis da nossa vida. E Jesus se separou ali, né? A Bíblia fala assim que ele separou longe dos discípulos na primeira vez. E ele se angustiou, amados. A Bíblia fala assim que nesse momento aqui, a Bíblia fala que Jesus suou gotas de sangue nas suas mãos. Tamanha a sua aflição, queridos, por minha causa e por sua causa, né? A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém, amados? A morte que nos trouxe vida. Então, aquele momento foi crucial, queridos. Glória a Deus, por isso a Ele toda a honra. Por isso a Ele toda a glória. Porque Ele suportou, irmãos, o maior peso, a condenação. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Amém, queridos? Então havia uma responsabilidade, havia um peso, havia uma batalha travada, irmãos. Uma batalha que só o Filho de Deus, só o Messias, só o enviado dos céus, o prometido, só Ele poderia cumprir essa vontade do Pai, da maneira que foi. Por isso que Ele recebe um nome, irmãos, que é todo sobre todo nome, né? E que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então é esse Deus, irmãos, que nós servimos. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, no primeiro momento, irmãos, Ele se separa para orar. Como tem sido a tua vida de oração, querido? Vamos começar a pegar no pé agora. Como tem sido a nossa vida de oração, irmãos? Você tem separado um tempo para orar? Porque nós vivemos numa sociedade, queridos, que muitos correm de um lado para o outro. Às vezes, muitos acham que existe uma solução só no fato de ter dinheiro, irmãos. Talvez muitos acham que o dinheiro é um oásis, né, no meio do deserto. Mas vai lá naquele que está morrendo de uma doença, né, um câncer, uma doença incurável, querido. Pergunta se o dinheiro tem solução. Né? Pergunta lá. Quantos milionários, né, aquele criador da Apple lá, né? Com toda a genialidade do cara,
né? Ele não conseguiu vencer um câncer, irmãos. E o dinheiro não resolveu nada o seu problema. Então, mas há um lugar, queridos. Há um lugar que nós conseguimos achar um descanso para a nossa alma. Há um lugar que nós conseguimos achar um refúgio. E esse lugar está em Deus. Esse lugar é através da oração, amados. É através da busca, uma busca profunda, uma busca constante no Senhor. E a segunda lição, irmãos, que nós aprendemos é que Jesus, ele não se isolou. Muitas vezes, quando estamos com um problema, quando estamos passando por lutas, dificuldade, muitas pessoas se isolam, amados. Se esconde, né? Fica sozinho. E Jesus chama quem? Pedro, Tiago e João e fala: vamos orar comigo, irmãos. Graças a Deus nós temos uns companheiros de oração aqui. Graças a Deus que os jovens aí, ó, depois de muita oração, né? Depois de muitos anos aí, porque a igreja, quem não sabe, já tem quase mais de 10 anos, né, irmãos? E agora nós vemos alguns jovens se levantando, irmãos. E realmente com sede e com fome de Deus. E Jesus estava naquela batalha, queridos, espiritual, né? E chamou uns amigos, pessoas que ele amava, pessoas que ele sabia que amava ele, e fala: venha lutar comigo, meu irmão. Muitas vezes, amado, nós precisamos de ajuda. Muitas vezes é duro nós lutarmos sozinhos, querido. Eu não sei as lutas, as batalhas que você tem enfrentado, mas busque ajuda, irmãos. Se Jesus, sendo nosso Senhor, o próprio Filho de Deus enviado, pediu para que pelo menos 1 hora Pedro, Tiago e João orassem com ele, porque o momento era de extrema angústia, querido, extrema entrega, né? E ele mesmo pediu ajuda, querido. Pediu um companheirismo, alguém que tivesse junto com ele ali para ajudar naquele momento. E eu já experimentei, irmãos, também. Já experimentei, momentos de dificuldade, tá aqui com os irmãos e um orando pelo outro aqui, cada um com a sua luta, né? Uns nós conhecemos as suas lutas, as dificuldades, e como é válido, irmãos, como é tremendo você poder orar pelo teu irmão, né? Pagar um preço pela vida do seu irmão, né? E é algo que o próprio Jesus nos ensinou, queridos, né? Não se isole, irmãos. Busque companheiros, né? Muitos contam para todo mundo, o Facebook, o WhatsApp, tudo sabe do teu problema, né? Mas não conta para Deus. Não vai na fonte, não vai na solução, né? E a terceira lição, irmãos, que Jesus nos ensina ali, é que ele derrama a sua alma diante de Deus. Eu não sei se os irmãos têm facilidade aí de derramar a sua alma, querido, né? Eu estava escutando, faz 2 dias que eu estou escutando um conhecido meu, acho que ele nem lembra que eu era conhecido dele, é um pastor. Quando eu tinha 17 anos, irmãos,
Eu fui num encontro, não é, chama ETED da Jocum. E esse pastor, ele era um evangelista, ele era o líder dos evangelistas na Jocum. Ele era um americano com cabelão até aqui no meio das costas. E ele se converteu, amados. E ele era filho de um milionário americano. E quando ele aceitou Jesus, ele abandonou as drogas, tudo. A família dele tinha ele como a ovelha negra da família. E ele se converte, e o pai dele, a primeira coisa que o pai dele fala é: eu vou tirar você da herança da família. Né? Porque eu não aceito crente, esse negócio dentro da minha casa. Louco, você ficou louco. E ele chamava Gregório, né? Gregory McHill. Não sei se você conheceu ele. Era de Belo Horizonte. Ele ficou 20 anos, irmãos, na missão em Belo Horizonte. Pregava para os gari na rua. Pregava em todo lado lá em Belo Horizonte. E eu não sabia, ele morreu há 2 anos, querido, aqui em Londrina. Estava em Londrina, eu não sabia que ele estava aí. Que pena. Me veio na cabeça esse homem. E às vezes, irmãos, eu não me sinto digno de estar aqui. Por quê? Porque esses homens, alguns desses homens que eu já ouvi, eles renunciaram tudo, irmãos. Eles abandonaram tudo. Eles renunciaram uma vida de luxo lá na América, né? No caso do Gregory. Para pregar, irmãos, um amor tão grande pela palavra de Deus. Uma entrega tão grande, irmãos. Que eu falo, como eu sou digno, irmão, de estar pregando perto desses caras. Perto desses homens. Que abandonaram tudo, irmãos. Que renunciaram, até a mulher dele, ele foi um dos testemunhos dele agora, né? Eu estava escutando ele. A mulher dele morreu de câncer há uns 5 anos atrás. E ele falando dela, ele falou assim que ele ficou 30 anos, irmãos, evangelizando aqui no Brasil. E indo e vindo dos Estados Unidos e só dependendo de Deus. Só dependendo da graça de Deus. Ele falou assim, eu não conseguia pagar uma conta. Quantos homens que eu já vi falar isso? Eu não conseguia pagar uma conta, irmãos. Porque a hora que eu ia pagar, alguém chegava lá e pagava para mim. Dependência de Deus, vida com Deus. Entrega total a Deus, querido. Então, e foram um dos homens, talvez, se eu na minha adolescência tivesse abandonado tudo, irmãos, e tivesse ido lá e ficado talvez na missão. Contei um dia para o apóstolo, ele falou, que pena, né? Você queria falar uma palavra para me confortar? Ele falou assim, que pena que você não ficou. Que pena, irmãos. Que pena. Por quê? Porque, de repente, eu teria sido muito mais, aprendido muito mais, né, em Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Né? Glória a Deus pelos caminhos de Deus que não são os nossos. Mas esses homens marcaram, irmãos, uma geração. Marcaram sua geração. Né? E ele falando da sua esposa, ela lia 10 horas por dia a Bíblia, irmãos. Nos finais dos dias dela, e ele falou que ela nunca cobrou nada dele. O fato dele estar longe. E ela com a doença terminal, queridos. E ele falou assim, essa mulher não era da terra. Porque ele fala, essa mulher não era da terra. Porque são tipos de renúncia, né, irmãos?
que talvez eu não conseguiria. Então, por que eu levo nesse extremo? Porque são homens que realmente deixaram tudo, irmãos, por amor à palavra de Deus, amor ao Evangelho. São verdadeiros guerreiros. E descobri que ele morreu com 62 anos. Como é que morre um homem desse? Como é que morre um homem desse, irmãos, com 62 anos? Um evangelista. E eu tive a oportunidade, nós estávamos na cidade, no meio tipo da Avenida Brasil ali, sábado de manhã, sábado a meio-dia ali na Brasil, onde que é um monte de gente andando. Eu vi esse homem subir em cima de uma lata de um tambor, com a Bíblia na mão e começar a pregar, queridos. No meio da multidão, falando meio enrolado, meio americano, com português, E ele pregava, irmãos. Ele pregava com toda a força. E agora, antes de vir, eu estava vendo um vídeo dele. E ele chorava. Ele chorava contando essas histórias. E chorava muito. E não tem como não se emocionar, irmãos, ouvindo as histórias desses homens, Eu sei que ele não é o único, irmãos. Tem muitos homens de Deus que largaram tudo por amor ao Evangelho, amor a Cristo. E nós não conseguimos passar uma hora, uma hora com ele, em oração. E às vezes por isso que muitas vezes, irmãos, vem uma condenação, Porque muitos, o nível de renúncia é tão grande, As pessoas abrem mão da sua própria vida por amor a Cristo, da sua família, de tudo. Depois que a sua esposa morreu, só para terminar o testemunho, alguns anos ele continuou aqui no Brasil e disse que tinha uma milionária querendo casar com ele. Ele falou, que bom, Que bom que é uma milionária que os missionários vão andar de Hilux. Brincadeira, irmãos. Ele casou com outra mulher, com uma coreana. Inclusive aqui em Londrina ele era casado com uma coreana. E teve 2 filhos com ela. E agora morreu. Deixou uma criança com 1 ano de idade. Mas eu conheci o testemunho desse homem. Líder de evangelismo. E pregou, irmãos. Um outro testemunho dele nos Jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, lá. Na abertura dos Jogos. Ele jejuou 18 dias, irmãos. E foi lá para evangelizar, foi com a equipe para evangelizar nos Jogos Olímpicos, em Atlanta. E eles estavam perto do palco ali, e ele disse que ele caiu debaixo do palco. Entrou lá e ficou caído lá de tanto orando, de tanta unção de Deus. E puxaram ele pelos pés e falaram, estão te chamando lá em cima. 90 mil atletas, irmãos, entre convidados e atletas. O estádio estava lotado. E ele prega para 90 mil jovens, irmãos. Pregando sobre... Ele fala muito sobre o fogo de Deus. O poder de Deus, o fogo de Deus. E Deus põe ele para falar, na televisão ali, e para 90 mil jovens. Então, são homens que marcaram a sua geração, queridos. E hoje, eu falei com a Marlise, Marlise, que cristianismo nós temos vivido? Vamos parar para refletir, irmãos. Muitas vezes nós vemos na igreja, arrastado, um culto de oração, de 1 hora, é tão difícil para nós.
né? E ouvindo outros homens, né, da história, ele conta a história de um homem lá, nem sei o nome dele, um americano. Ele gostava muito de estudar aqueles homens que marcaram a história através do avivamento, como John Wesley, né, como Spurgeon, né, e o George Whitefield, né? Esse Jorge, eu estava olhando a vida dele, irmãos, ele, com 21 anos de idade, ele começou a evangelizar, estudar a Bíblia, e ele começou a pregar, e ele expulsaram ele da igreja, irmãos, porque ele não servia mais para pregar dentro da igreja, porque ele combatia o pecado, queridos. Aí ele foi até nas minas lá, e tinha os trabalhadores das minas de carvão, os caras saíam tudo sujo de carvão, e ele subia em cima de um tambor ali, de um negócio, e começava a pregar. E na primeira vez que ele pregou, 200 trabalhadores lá aceitaram Jesus, querido. E ele via a mancha da lágrima correndo em cima do carvão aqui, ó, nos rostos daqueles homens. E depois, 2.000 homens começaram a escutar ele, querido. E ali foi o começo do ministério dele, que foi o primeiro pregador que pregou ao ar livre. Vocês acham que que começou agora, né? Billy Graham aí e tal. Começou em 1750, mais ou menos. Esses homens, pregar o evangelho, irmãos. Ao ponto, depois foi pregar na América, querido. De cada 7 americanos que tinha na época, um se converteu com a pregação desse George Whitefield, né? De cada 7 americanos, um se converteu. A pregação dele era tão forte, irmãos, que ele acabava de pregar aqui, diz que teve uma época lá que 1.000 cavalos, 1.000 pessoas montaram em cavalos e começaram a seguir ele, para saber aonde seria a próxima pregação dele. Não tinha carro, né, irmãos? 1720, 1730, não tinha carro. 1.000 cavalos atrás dele, irmãos, montado, né, para ouvir uma mensagem desse homem, né? E eu pergunto, irmãos, que geração é a nossa, né? Que geração? Por isso me constrange estar aqui, né? Porque são homens, irmãos, que marcaram a sua geração, né? Que se dedicaram 100% da sua vida por amor ao Evangelho. Então, irmãos, é muito raso o nosso relacionamento com Deus. É muito raso, né? Você fala, Rony, o que tem a ver isso com batalha espiritual? Tem tudo a ver, irmãos. Se você não tem uma vida de comunhão com Deus, se você não tem uma vida de oração, se você não tem um relacionamento com Deus, como é que você vai falar em batalha espiritual, irmãos? Se esconde. Se esconde, né? Por quê? Não se chama um soldado para ir em batalha. Aliás, não se chama um civil para ir em batalha, somente um soldado, né? Ele comentou que houve uma época que tinha as conversões nas trincheiras, né? Alguns soldados americanos iam para a guerra e quando começava lá a lutar, fazia-se as trincheiras nos campos de batalha. E a hora que as bombas estavam caindo lá, irmãos, um se ajoelhava lá, meia dúzia se ajoelhava e falava, Senhor, se o Senhor me livrar desse lugar aqui, se o Senhor me livrar dessas bombas, eu vou te servir, né? Me ajuda, Deus. Então são conversões nas trincheiras, irmãos, chama, né? Tem até um livro. Aí, mas saía de lá, irmãos, acabava a batalha, eles iam para os bar beber,
ia curtir nas boates e falava assim, Deus não quer esse tipo de conversão, querido. Conversão na trincheira não serve, irmãos. Conversão só na hora que você está no meio da batalha, no meio das bombas caindo na tua cabeça, é fácil, querido. É fácil você falar assim, Deus, me ajuda agora, Senhor. Né? Essa é aquela oração que para Deus não serve, irmãos. Né? Esse é o tipo de relacionamento que para Deus não serve, queridos. Né? Então, falar em relacionamento, por que eu cito esses homens? Porque eu olho para nós, irmãos, e eu me coloco junto, né? Eu sou o primeiro aqui. Que tipo de relacionamento, de entrega que nós temos e que tipo de relacionamento nós temos com Deus, irmãos, né? Eu estava escutando o Alessandro, né? Vilas Boas, é esse? E ele canta um hino que fala assim, Senhor, eu não quero tuas mãos, né? Eu quero teus pés. Né, Lucas? Eu não quero as tuas mãos, eu quero os teus pés. Ele falou, Senhor, eu não quero as tuas mãos, eu quero os teus pés. E ele canta esse hino, irmãos. Tem gente que só vem atrás das mãos do Senhor, que Ele tem para te dar, para me dar. Senhor, eu quero as tuas mãos, né? Eu quero as tuas bênçãos, quero a prosperidade, quero isso, quero aquilo. Mas ninguém quer os pés, irmão. Se ajoelhar aos pés dele, se derramar aos pés dele. Diz que o lugar, irmãos, mais honroso do mundo, o lugar mais alto desse mundo, do planeta Terra, irmãos, é aos pés da cruz. Você quer estar no lugar mais alto, querido? Se dobra aos pés da cruz. É aos pés do nosso Salvador. Porque Ele é o Rei da glória, irmãos. Amém, queridos? Então nós precisamos, irmãos, olhar para esses homens. Olhar para esses homens e falar, Senhor, até que ponto eu estou disposto, irmão, a renunciar a minha vida, o meu conforto, né? Porque às vezes, irmãos, e ele é radical, Gregório é radical, ele fala assim, irmão, você assiste Faustão? Então nem crente você é. Se você assiste Faustão, você nem crente você é. Se você assiste novela, irmão, você tem que nascer de novo. Corre, vai nascer de novo, irmãos. Vai nascer de novo. Porque é vida com Deus, querido. É devocional, é estudar a palavra, é oração. É vida com Deus. Não é só domingo, não. Entendeu? É relacionamento 24 horas. Diz que teve um homem lá, desculpa, eu não guardei o nome desse homem. Ele acordou durante 30 anos, 5 horas da manhã, irmãos. Todos os dias. Até os 90 anos de idade orando. 5 horas da manhã, um dia ele acordou 5h30. E ele falou, Senhor, me perdoa, porque eu perdi a hora. Depois de 30 anos orando 5 horas da manhã, irmãos, ele pede perdão para Deus porque ele perdeu meia hora, querido. Eu falo, não me ajuda, Senhor. Que homens são esses, irmãos? Que homens são esses? Né? Que tinha um relacionamento, um compromisso com Deus, que vai muito além. E hoje nós achamos, irmãos, que temos relacionamento com Deus, nós achamos que temos vida com Deus, né? E não renunciamos nada, né? Não renunciamos um prato de comida, querido, né? Diz que o verdadeiro avivamento, irmãos, você sabe que você está sendo avivado, que teu coração está sendo avivado. Abacuque fala, Senhor, aviva a tua obra. Aviva, Senhor. Né? No decorrer dos anos, aviva a tua obra, Senhor. E interessante, eu não sabia, irmãos, Abacuque, está lá no livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos. O 3º capítulo ele canta,
é uma canção, é um cântico de adoração. O judeu tem esse hábito, irmãos. Vocês já viram ele lá no Muro da Lamentação balançando assim? Às vezes eles estão cantando em oração, fazendo cânticos em oração. E ele dizia: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Né? Numa época, irmãos, de tremenda escravidão, uma época da Babilônia estava vindo, invadindo Jerusalém, levando eles cativo. E o profeta foi junto cativo, irmão. Não é porque era profeta, não, que não ia para o cativeiro. Mas vamos abrir lá em Abacuque. Só para terminar aqui, irmãos, a terceira atitude de Cristo lá, só para não atropelar aqui, a terceira vez que ele voltou em oração, queridos, ele alcança um alívio de Deus. Né? Ele chega para os discípulos e fala assim: pode dormir agora. Né? Porque ele conseguiu assimilar, irmãos, aquele momento da vida deles. Eu não sei se você já passou numa luta, irmãos, que você não conseguia assimilar. As pancadas eram tão fortes que você fala assim: Senhor, eu não vou aguentar. Eu vou enlouquecer. Eu vou... E ali o Senhor Jesus, ele se prostra. Irmão, se o Senhor Jesus teve que se prostrar, teve que suar sangue, teve que se angustiar por causa das nossas vidas, querido, para fazer a vontade do Pai, imagine nós, queridos. Qual o teu nível de renúncia, irmãos? Qual o meu nível? Qual o nosso nível de renúncia? Né? Às vezes eu falo para o pastor, às vezes eu corro daqui, irmãos. Eu corro daqui, dos púlpitos. Por quê? Porque eu sei o tamanho da renúncia, querido. Eu sei o tamanho da minha negligência. Tá? Eu sei o tanto que eu deveria orar mais. Eu sei o tanto que eu deveria buscar mais, me consagrar mais, estudar mais, para estar ministrando para vocês. Então não é brincadeira, irmãos. Às vezes as pessoas falam assim: mas né? É fácil pregar, irmãos. Dar palestra é fácil, dar estudo, né? Mas viver o Evangelho, querido, pagar um preço pelas almas, né? Há um preço para ser pago, irmãos. Há um preço. Você pode pôr um pós-doutorado em direito aqui, irmãos. O cara pode ter doutorado em direito, doutorado em psicologia. Você vai escutar uma palestra aqui. Eu quero ver ele falar sobre Deus. Eu quero ver ele falar sobre relacionamento com Deus. Eu quero ver ele falar sobre renúncia, sobre cruz, sobre abandonar o pecado, sobre renunciar à sua própria vida. Eu quero ver, irmãos. Entendeu? Isso não é em qualquer esquina que tem, querido. Homens que entregam as suas vidas por amor ao Evangelho, irmãos. Por amor a Cristo. Então, homens de Deus, irmãos, você não acha em qualquer lugar. Homens que estão dispostos a renunciar à sua vida por amor a Cristo, irmãos. Então, esses homens são exemplos, irmãos, para nós. São exemplos de vida, exemplo a ser seguidos. E indo lá em Abacuque, irmão, só para estar encerrando, né, no livro de Abacuque. Deixa eu achar ele aqui. Ele clama a Deus, irmãos. Abacuque, o livro inteiro, ele fala: Senhor,
Até quando, Deus? Até quando? Diz aqui, ó, a palavra do Senhor vinda... Opa, é o da frente aqui. O livrinho é tão pequeno, irmão, só tem 3 páginas aqui. O peso que viu o profeta Abacuque. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Né? Diz que essa palavra até quando na Bíblia, irmãos, tem 50 vezes. Quase 50 vezes. Até quando, Deus? Até quando, Deus, eu vou estar nessa situação, Deus? Até quando, Deus, o teu povo vai clamar, Senhor? E o Senhor, Senhor, até quando? Quem já falou isso para Deus, irmãos? Quem já orou assim, Deus, até quando? E o profeta aqui, ele fala, até quando, Senhor? E ele sendo levado cativo, irmãos. Judá, povo de Deus, sendo levado cativo. E ele clamando a Deus, para que Deus se lembrasse deles. Para que Deus não se esquecesse dele. Às vezes você já orou assim, Senhor, não se esqueça de mim não, Senhor. Até quando? E Deus às vezes está esperando você falar, irmãos. E a Bíblia fala aqui que ele... Vamos ler lá assim, ó. Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Essa palavra violência aqui, irmãos, no original é Hamas. Quem já viu falar no Hamas? Aqui é morte com sangue, irmãos. Aqui fala de coisa feia mesmo, irmãos. É morte com sangue, morte violenta. Hamas. Tem até o grupo lá, o grupo Hamas lá que... E ele fala, Senhor, até quando o teu povo vai clamar, Senhor? Mas Deus espera esse grito, irmãos. Deus está querendo ouvir o teu clamor. Deus está querendo ouvir a tua voz, querido. Deus está querendo ouvir você nas orações aqui, ó, na comunhão com Ele. Renuncia, irmãos. Renuncia aquele tempo, aquela novela, Renuncia, irmãos. Renuncia alguma coisa. O pregador perguntou assim: quantas promessas tem na Bíblia, irmãos, que é condicionada? Você sabe quantas promessas na Bíblia é condicionadas? Todas. Você sabia que todas as promessas da Bíblia, irmãos, têm uma condição? Não é chegar aqui, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Todas as promessas, irmãos, elas são condicionadas. Se me amares, se fizeres isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei do céu as suas preces e sararei a sua terra. Todas as promessas, querido, para a tua vida e para a minha vida, tem uma condição, irmãos. Gregório estava evangelizando numa praça, uma menina chegou e falou: pastor, ora pelo meu namorado. Ora pelo meu namorado, a gente está morando junto. E para ele se converter, ele falou: não vou orar não, irmã. Primeiro larga dele. Primeiro você larga dele, depois você vem aqui. Ele falou: como é que eu vou orar se você está em pecado, minha querida? Como é que Deus vai abençoar algo que está em um relacionamento errado? Então, irmãos, esse mundo está meio esquisito. Estão achando que Deus pode abençoar se eu não fizer nada. Se eu não renunciar a nada, se eu não obedecer nada. Não tem promessa, irmão, sem obediência. Não tem bênção de Deus
Todas as promessas, queridos, são condicionadas. Todas as promessas. Até para você entrar no céu, amado, você tem que aceitar Jesus. Você tem que renunciar ao mundo, o pecado, né? Todas as promessas, queridos, são condicionadas, né? Amém, irmãos? Então, vamos aprender, irmãos, a servir a Deus. Batalha espiritual, querido, sem vida com Deus. Você já chegou apanhando, não precisa nem ir lá. Né? Você já é um derrotado, irmão. Entendeu? Você já vai para perder. Não tem batalha espiritual para quem não serve a Deus, querido. Para quem não tem relacionamento com Deus, para quem não tem vida com Deus. Né? Então, se você orar muito, se você estiver muito bem com Deus, aí eu falo para você, né? Não teve aqueles discípulos que foram lá expulsar o demônio e voltaram pelado? Além de não ter expulsado, apanharam e voltaram sem roupa. Falaram, Senhor, os caras não conseguiram expulsar. Falou, não expulsa mesmo. Entendeu? É só com jejum e oração. Então, irmãos, vida com Deus, né? Possamos aprender, irmãos, renunciar. O nível da tua renúncia, irmãos, é o nível de relacionamento que você vai ter com Deus. Tá? O nível da nossa renúncia. Né? Até que ponto eu estou disposto, irmãos, a pagar um preço pela minha família, pelos meus filhos. Até que ponto, irmãos, pelo meu casamento, pelo meu trabalho, por tudo na nossa vida, irmãos. Até que ponto você está disposto? Porque é fácil, né, irmão? Fala assim, ora aí, irmão. Ora por mim aí, irmão. Estou passando por uma necessidade aí, ora aí, irmão. Né? Podemos até orar, irmãos. Mas a bênção ela vai te alcançar, querido. Se você estiver debaixo dos mandamentos de Deus. Se você estiver debaixo da graça e da vontade de Deus na sua vida. Então não tem muito segredo, querido. E para encerrar aqui em Abacuque 3, aqui, irmão, só para encerrar. Abacuque começa a cantar, irmãos, um hino de vitória. No meio de tanta batalha, de tantas lutas, de tanta tristeza, de tanta angústia no Israel. Ele começa a cantar um hino de vitória. E ele diz assim: no verso 2,14, no 2,4 ele fala assim que o justo viverá pela fé. Diante de tanta luta, o justo viverá pela fé. E no 2,14 ele fala assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A glória do Senhor se derramará, irmãos, como as águas cobrem o mar. Começa a profetizar na tua vida, irmãos, que a glória do Senhor vai vir. Em meio do caos, em meio de extrema adversidade, irmãos, Abacuque começa a profetizar, a cantar. E no verso 3, irmãos, capítulo 3, no final aí, no versículo 17, 3:17, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os
e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém, irmãos? Ainda que a figueira não floresça, irmãos, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Amém, queridos? Esses homens, irmãos, eles não pensavam mais em si mesmos. Esses homens largaram tudo, querido, por amor ao Evangelho, né? E qual o nível da nossa renúncia, irmãos? O que você tem renunciado por amor a Cristo, né? O que nós temos renunciado, irmãos? Então, queria deixar essa palavra para que você possa refletir, querido, né? Que tipo de relacionamento você quer ter com Deus, né? Gostaria que o louvor viesse.